E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui comentando sobre um livro do Dr. Bezerra de Menezes, que tem muito a ver com o programa novamente e com a psiquiatria, que é A Loucura sob Novo Prisma. É uma das primeiras obras que eu li quando ainda neófito na doutrina espírita, porém já estudante de medicina, mas não tinha pensado ainda em fazer psiquiatria. Coisas do além, né? Que a gente vai se preparando e não sabe para quê. Quando vê, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E esse livro que o Dr. Bezerra lançou, no sentido de poder registrar a sua experiência clínica e a percepção de uma realidade outra, real, depois que é uma realidade outra, que também de causas de transtorno mental. Dividiu o livro em 3 capítulos, no primeiro falando sobre que sim, existe princípio espiritual, e no segundo capítulo, então, ele fala, tá bom, se existe princípio espiritual, então, como é que é as relações desses princípios? E aí nós vamos ver no dispositivo que a gente ilustra isso da seguinte maneira. Então, capítulo 2, do espírito em suas relações. Então, existe espíritos do plano espiritual maior, né, superior, e do plano espiritual menor, inferior. O que significa isso? Que tem gente que é privilegiada e gente que é segregada? Não. Isso tem a ver com os avanços evolutivos, tanto do ponto de vista moral como do ponto de vista intelectual. Então, quem já tem maior conhecimento, né, traz para aqueles que têm menor conhecimento e menor desenvolvimento moral, traz bênção, traz proteção, traz comando, ou seja, orienta, lidera, certo? Sugere, direciona. Essa é que deveria ser a função dos espíritos que têm um conhecimento maior e desenvolvimento emocional, moral maior. E quem tem desenvolvimento ainda pequeno, ainda está no começo dos seus desenvolvimentos, tem na relação com o mundo maior o quê? Prestar serviço, né? Ajudar ou obedecer também é a palavra talvez mais certa. E isso sempre foi em todos os tempos do planeta Terra, não é só entre os espíritos, tá? Se você for até hoje modernamente, por exemplo, na medicina, quando você está no 5º, 6º ano, 1º ano de residência, 2º ano de residência, você reconhece nos seus professores pessoas que têm muita prática, muito conhecimento. Então o que a gente faz? A gente obedece, né? A gente serve. Como é que é servir? A gente faz tudo que é o trabalho braçal, né? E aí a gente leva para o professor e fala assim, olha, nós vimos este paciente, fizemos os exames, a anamnese, o exame físico, pedimos esses exames porque pensamos nessas hipóteses diagnósticas e chegamos a essas conclusões. Aí que esse professor, que tem muita prática, ele vê tudo aquilo que a gente fez, dá uma olhadinha e fala, está errado, está certo, acertou o diagnóstico, errou o tratamento. Claro que não foi feito nada ainda com o paciente, é supervisionado, né? A gente fala que isso é fazendo junto. Trabalhando junto, atendendo junto. Então, é uma troca. A gente faz o trabalho braçal, que é mais pesado, de examinar 10, 15, 20 pacientes, e ele só fica no trabalho moral e ético, mantendo as coisas funcionando, deixando com que a gente não faça as coisas erradas, percebendo exatamente o nosso raciocínio, corrigindo erros de raciocínio, ou, às vezes, corrigindo pegadinhas, porque, às vezes, existem no meio médico e em algumas doenças que é de difícil diagnóstico, que só mesmo alguém que tem uma tarimba percebe, vocês perceberam esse detalhe? Nós não examinamos, então vai lá, examina, depois vocês vão aqui de volta, traz para a gente discutir. Essa é o que ele chama de do espírito em suas relações. Sempre haverá trocas, e essa troca sempre é de mão dupla, de maneira que a primeira troca sempre ocorre de cima para baixo. Né? O que significa isso? De quem tem mais para quem tem menos.
Assim como a água vai de cima para baixo, ou na eletricidade, a diferença de potencial. E aí é claro que quem está em cima já aprendeu a respeitar quem está embaixo, não vai abusar nem da ignorância nem da simplicidade de quem está chegando agora para crescer espiritualmente. E quem está embaixo também deve esse respeito, essa obediência e até prestar serviços, vamos dizer assim, àqueles que estão mais adiantados espiritualmente, em função da nossa própria tutela, do nosso próprio aprendizado e assim por diante. Agora, as relações não ficam só assim, né? Do maior para o menor, e essa obediência e essa resignação em relação aos superiores por parte dos menores. Existem as relações entre os menores e existe a relação entre os maiores, né? Entre os menores, o que acaba acontecendo é troca de experiências, né? O que significa isso, troca de experiências? A partir do momento em que eu me dedico a algum tipo de trabalho interno meu, de crescimento espiritual, eu posso partilhar isso para o outro, de maneira que com isso eu posso multiplicar a minha experiência e também aprendizado, sem que necessariamente o outro precise passar pela mesma situação. Então a gente chama isso muito de terapia do espelho. Quem faz muito isso, e essas pessoas são muito próximas da espiritualidade, mas não têm consciência plena disso, porque eles não vão lá para isso, são os grupos dos anônimos, né? Os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, os neuróticos anônimos e uma série de outros grupos que se inspiraram nos alcoólicos anônimos. Porque eles se reúnem, pelo menos uma vez por semana, por 2 horas, para tocar experiências, que é o que eles chamam de dar depoimentos. Alguém pede a palavra e tem 7 minutos mais um para contar a sua história. E quando ele está contando a sua história, ao mesmo tempo em que isso ajuda ele a rever a sua vida, ele ajuda quem está ouvindo. Dar depoimentos é uma maneira de eu partilhar, tanto que eles chamam de partilha, né? Partilhar experiências. E essa a gente até fala brincando, que o segredo da recuperação está sempre na próxima reunião, porque sempre você vai ouvir um depoimento que vai acrescentar alguma coisa para seu processo de vida. E existe também as trocas entre os maiores, e que aí pode até ser que ainda eles tenham algumas coisas a se tratar ou cuidar do seu processo evolutivo em termos de caráter, de aptidões ou tendências ou coisas parecidas. Porém, a troca de informações entre eles é muito mais do ponto de vista diretivo, né? O que significa isso? Por exemplo, eu posso chegar para um colega meu em mesmo nível, que aí seria o que nós chamamos de fazer uma junta médica, e falar, olha, eu estou com um caso muito difícil, gostaria da opinião dos colegas, que é uma junta médica. São maiores conversando sobre um caso que depois eu vou reportar, talvez para os meus menores, para eles falarem lá e executarem assim por diante. Isso é o que normalmente seriam os nossos, aqui na Terra, chamaríamos de conselhos, né? Os conselheiros ou coisas parecidas. Mas, do ponto de vista de comunhão espiritual, os maiores se comunicam entre si para trocarem experiências diretivas, ou seja, decisórias, de lideranças, para que a gente não seja obrigado, não é que é obrigado a palavra, para que a gente não precise reinventar a roda, né? Às vezes algumas pessoas que dominam o mesmo assunto não pensam da mesma maneira, e uma maneira diferente de abordar um problema, uma situação, surge uma solução que eu não havia pensado, que é o que nós chamamos, puxa, eu não havia pensado sobre isso, por isso que é muito bom as trocas. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, não fique sozinho. Sozinho você está mal acompanhado. Não porque você não presta, mas porque você não enxerga você mesmo. É sempre ter bom alguém no seu mesmo nível que ajuda, ou, se possível, alguém superior a você. Que era o que a gente fazia também no judô. Meu sensei Shimono, ele sempre falava assim, se você vai entrar para treinar, não pega o faixa branca, porque a gente às vezes quer pegar o faixa branca só para bater, né? Porque o cara não sabe nada e você fica batendo. Não, você vai aprender a derrubar qualquer um que não sabe judô, você derruba. E aí você está derrubando como? Com técnica,
sem técnica ou está aprendendo errado? Ele fala, pega o preta. Você vai apanhar pra caramba, mas você vai aprender pra caramba também. Porque você vai sentir em você como é que é a melhor maneira de dar os golpes. E era batata. Tinha um sensei lá, eu não sei o nome dele, eu chamava ele de sensei dentista, porque ele era o dentista do bairro, né? Ou um japonês lá, dentista. E eu apanhava pra caramba com ele, mas eu seguia a ordem do sensei. Até que uma vez, eu lembro disso, só ilustrando, né? Ele vendo que eu estava um pouco meio raivoso de estar perdendo, ele começou a permitir, né? Permitir e deixou, para poder encaixar o golpe e tudo. A gente sabe, eu não ia derrubar ele nunca, né? Mas ele começou a permitir. Numa dessas permissões, eu apliquei um truque que eu vi ele fazendo em mim. E funcionou. E eu lembro que eu vi ele caindo com o olho assim do tipo, você me pegou. E você não me pegou no golpe, me pegou o meu truque, você percebeu o meu truque. Que é muito simples, você puxa o cara para derrubar e quando você solta, claro, você quer puxar para puxar assim, você solta, ele vai andar para trás, aí você dá um chibará e pronto, ele cai. É um truque. E eu vi ele fazendo isso em mim tantas vezes, eu idiota caindo, que eu fiz nele, mas eu fiz tipo assim, vou fazer, mas não vai acontecer nada. E ainda fiquei olhando para ele, o senhor deixou, né? Eu falei, não, você me pegou. Ele, talvez... É esse que é o que eu chamo de mestre, né? É um cara que ensina sem te humilhar. E muito pelo contrário, faz você crescer dentro do trabalho, que para algumas pessoas pode parecer humilhação, mas não é. Se dedicar a um bom mestre, a gente, como é que chama? Se dedica ajoelhado. Se perceber que é um bom mestre, a gente nem pergunta, de olho fechado, de mão amarrada e ajoelhado, a gente se dedica. Ok? Nós estamos já se aproximando para mais um intervalo. Nós vamos voltar já para continuar falando sobre o capítulo 3 e aí eu vou completar com algumas coisas interessantíssimas que eu chamo que é a tecnologia do Bezerra. Até já.